Fala aí, galera da Pré-Militar, tudo bem com vocês? Professor Alu aqui, trazendo mais uma aula de matemática aí. Galera, seguinte, amanhã, dia 1º de maio, vai ser feriado aí por conta do Dia do Trabalho, né? Então a gente não vai ter aula. E eu tava aqui pensando, né? Como a segunda sexta-feira do mês que a gente tem como feriado, na sexta do dia 10 lá que a gente não teve aula, eu não passei nada de geometria, né? E daí que eu pensei? Como a gente teve a sexta com feriado de novo, ao invés de eu dar aula de log hoje, eu vou estar passando aí aula de geometria, tá? Porque aí, tipo assim, lá na na semana do dia 10 a gente teve álgebra, e agora na semana aqui do dia 30, a gente faz uma aulinha de geometria, beleza? Que aí dá uma balanceada aí no avanço das duas matérias, tá bom? Bom, então a aula de hoje ela vai ser sobre geometria, beleza? E como eu disse, né, esse curso aí eu tô me baseando ele na bibliografia do IESE. Então, na nossa última aula de geometria, só relembrando aí, a gente falou então sobre as noções, né, primitivas, a gente falou sobre segmentos de reta, a gente falou sobre ângulos, um pouquinho, e a gente falou aí principalmente sobre triângulos, né? Passando aí, então pelos 4 primeiros capítulos do IESE. Na aula de hoje, a gente vai estar passando por mais alguns, tá? Vamos aqui para o capítulo 5, que fala sobre paralelismo. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre paralelismo, depois a gente vai falar sobre perpendicularidade, né? E em seguida a gente vai estar falando aí sobre quadriláteros, tá bom? Então, esse daí que vai ser o roteirinho da aula de hoje. Então, vamos aqui dar uma passadinha por esse capítulo, falar o que tem que ser falado de paralelismo, né? Começando aí pela definição de retas paralelas, né? Então, o que são duas retas paralelas, pessoal? Ó, de duas uma. Ou as nossas retas, elas não possuem pontos comuns. Ó, então essa daqui é a reta A e essa aqui é a reta B. Elas não têm nenhum ponto comum e estão no mesmo plano. Tá? Vamos falar aqui que elas estão no plano alfa, por exemplo, no plano do papel aqui, tá bom? Então, ou elas são coplanares e sem ponto comum, ou elas são coincidentes. Então, a reta A aqui, ó, ela está em cima da reta B, né? A gente pode falar aqui que a reta A ela é igual à reta B, né? Elas são aí coincidentes, tá? Então, para a reta ser paralela, ó, ela tem que ser coplanar, sem interseção, né? Ou ela tem que ser igual. A reta A teria que ser igual à reta B, tá bom? Aí vocês devem estar se perguntando, mas professor, para elas não serem paralelas, não basta dizer que elas não têm ponto comum? Então, a resposta é não, porque dei uma olhada nessas duas retas, ó. Vê se dá pra ver aí. A reta vermelha e a reta salmão aqui, sei lá que cor que é essa. Ó, meio bege. Essas duas retas, elas não têm pontos comuns, tá bom? E elas não são paralelas, tá bom? Justamente porque elas não são coplanares. Uma tá em um plano e a outra tá em outro, tá? A partir do momento que a gente coloca elas no mesmo plano, elas se tornam paralelas, tá? Então não basta dizer que as retas não têm ponto comum. Porque, ó, isso aqui é um exemplo de duas retas que não têm ponto comum e não são paralelas, tá bom? Então, por isso que é importante ressaltar aí que elas têm que ser coplanares, tá? Para ser paralelas. Então, vamos colocar aqui, ó, que as retas são paralelas, se e somente se
forem coplanares sem ponto comum, tá? Que é esse primeiro exemplo, ou coincidentes, né? Quantos pontos comuns essas duas retas aqui têm, ó? Todos os pontos são comuns, né? Elas teriam infinitos pontos comuns. Por isso também que não é porque duas retas são paralelas que elas não têm ponto comum, né? Se você tem duas retas iguais, elas são sim paralelas e têm pontos comuns, tá bom? Tô falando isso mais para perguntinha de verdadeiro ou falso, tá bom? Porque às vezes aparece uma pergunta assim, ah, duas retas são paralelas quando não apresentam ponto comum. Não, né? Não basta não apresentar ponto comum, elas ainda têm que ser coplanares, tá? Enfim. Então isso aí que é reta paralela, tá bom? E agora a gente vai pegar aqui, ó, e a gente vai desenhar duas retas, reta A e reta B, tá? Aqui reta A e reta B. Então, aqui, ó, nesse segundo exemplo, a reta A, ela é paralela à reta B. Aí a gente pode usar esse símbolo aqui de paralela, ó. Esse símbolozinho significa que uma reta é paralela à outra. E aqui, ó, a reta A não é paralela à reta B, tá bom? Então, essas duas retas aqui, elas são concorrentes. Se você prolongar a reta B e a reta A, elas vão acabar se encontrando em um ponto mais para cá, ó. Tá? Então, essas duas retas aqui são concorrentes e essas duas retas aqui são paralelas. Aí, a gente vai passar aqui uma reta concorrente, né? Que a gente também pode chamar de transversal, ó. Então, eu passei aqui uma reta T. E passei aqui a mesma reta T, ó. Tá bom? Quando a gente passa uma transversal aqui, ó, vão aparecer 8 ângulos, né? Vai aparecer, então, esse ângulo 1, esse ângulo 2, esse ângulo 3 e esse ângulo 4, né? E aqui também, ó, 1, 2, 3, 4. Aí vai aparecer esse ângulo 5, 6, 7 e 8, e aqui também, 5, 6, 7 e 8. Beleza? Então, não importa se as retas A e B são paralelas ou não, tá? Se você traçar uma transversal aqui, vão aparecer esses 8 ângulos, tá? E a gente tem algumas nomenclaturas, né? Pra falar sobre esses ângulos. Então, primeiramente, vamos falar aqui o que significa ângulos alternos. Os ângulos alternos, pessoal, na verdade, ó, vamos falar primeiro sobre os correspondentes, que eu acho que os correspondentes são os mais fáceis de enxergar aqui, ó. Correspondentes. Então, podem ver aqui que o ângulo 1, ele tá na posição direita acima. E o ângulo 5, ele tá na posição direita acima. Então, a gente fala assim que o ângulo 1 e o ângulo 5, eles são correspondentes, porque eles ocupam a mesma posição nas duas retas, ó. Então, que seria aí a direita acima. Então, quem que são ângulos correspondentes aqui, ó? Ângulo 1 e ângulo 5. Tá? Aí, o ângulo 2, ele é correspondente com o 6. Eles ocupam a posição direita abaixo, tá? Então, vamos colocar aqui que o 2 e 6, eles também são correspondentes. Aí, o 3, ó, quem que é o correspondente do 3? O correspondente do 3 é o 7, tá? E quem que é o correspondente do 4? O correspondente do 4 é o 8. Tá? Então, tipo assim, isso aqui é só uma nomenclatura que a gente usa no dia a dia da geometria, tá? Você tá lá resolvendo o seu problema, aí você fala assim, esse ângulo alfa e esse ângulo beta, eles são correspondentes de paralelas,
né? Ou esse ângulo alfa e beta, eles são correspondentes. É uma nomenclatura aí que a gente usa, tá? Eu vou estar usando isso aqui durante o curso, por isso que eu estou apresentando para vocês. Aí, o que são os ângulos alternos? Os ângulos alternos, eles ocupam posições opostas, né? Dá uma olhadinha aqui no 2. O 2, ele está na posição direita, baixo. Então, o alterno dele vai estar na posição esquerda, acima. Então, esquerda, acima. Então, o alterno do 2 é o 8, por exemplo. Tá bom? Quem que seria o alterno do 1? O 1 está na direita, acima. Então, o alterno do 1 vai estar na esquerda, abaixo. Esquerda, abaixo. Seria o 7. Então, o 1 e o 7, a gente fala que eles são ângulos alternos, tá bom? É como se eles fossem opostos pelo vértice, né? Só que de retas diferentes. Ó, o 1 e o 5 é como se fosse o mesmo ângulo. Mesma posição. O 1 e o 7 é como se fosse opostos pelo vértice, né? Ó, o 1 é oposto pelo vértice ao 3. E o 3 é correspondente do 7. Então, o 7 é alterno ao 1. Tá? O 2 a gente já falou que ele é alterno ao 6. Ao 8, né? Perdão. O 3 está na esquerda abaixo. Então, o alterno dele vai estar na direita acima, que é o 5. E, finalmente, o 4 está na esquerda acima. O alterno dele vai estar na direita abaixo, vai ser o 6. Beleza? E a gente também tem aí os ângulos colaterais. Os ângulos colaterais, eles estão no mesmo lado, esquerdo e direito, só que eles estão em posições de cima e baixo opostas, né? Então, por exemplo, o 1, ele é colateral ao 6, porque o 1 está na direita acima e o 6 está na direita abaixo, tá? Então, a gente fala assim que o ângulo 1 e o ângulo 6, eles são colaterais. Aí, a gente tem o ângulo 2 e o ângulo 5, né? O 2 está à direita abaixo e o 5 está à direita acima. Beleza? O 3, ele é colateral com 8. E o 4, ele é colateral com 7. Beleza? Então, essa daí é a nomenclatura. E não importa se as retas são paralelas ou não, tá bom? Quando as retas forem paralelas, a gente ainda pode falar, né? Ah, eles são alternos de paralelas. Eles são correspondentes de paralelas, né? E a gente ainda pode falar, por exemplo, que o 2 e o 8, eles são alternos internos, porque eles estão dentro das retas. O 1 e o 7, eles são alternos externos, porque eles estão para fora do meio das retas aqui, tá bom? Então, vamos praticar isso aí, galera, ó. Por exemplo, desenhei esse ângulo e esse ângulo. O que esses dois ângulos são? Eles são correspondentes. Tá? O que esse ângulo é desse? Esses dois ângulos, eles são alternos. Beleza? O que esse ângulo é desse? Ó, eles são correspondentes. Tá? O que esse ângulo é desse? Ó, eles não são nem correspondentes, nem alternos, nem colaterais, né? Esses dois ângulos daqui, eles são opostos pelo vértice. Ó, porque eles estão no mesmo vértice, ó. Não tá um em cima e o outro embaixo. Os dois estão no mesmo, dividindo o mesmo vértice, né? Se a gente tem isso aqui, ó. Esses dois ângulos são colaterais. Se a gente tem isso aqui, esses dois ângulos aqui são colaterais. Se a gente tem isso aqui, ó, esses dois ângulos, a gente fala que eles são suplementares. Ângulos suplementares são ângulos que somados dão 180, né?
Vocês já devem ter ouvido falar isso aí. Ângulos complementares são ângulos que somados dão 90, ângulos suplementares são ângulos que somados dão 180, e ângulos replementares são ângulos que somados dão 360, né? Por exemplo, se você pegar aí o 40 e o 50. O 40, ele é complementar do 50, porque somados eles dão 90 graus, tá bom? Então esses dois ângulos aqui, eles são suplementares. Beleza? E vamos mais uma aqui, ó. Esse aqui e esse aqui, ó. Eles são alternos, né? Tá bom? Então, isso aí é só a nomenclatura que a gente usa aí para falar desses ângulos, quando a gente está trabalhando com um par de retas. Aí essas retas aqui, elas podem ser paralelas ou não, tá bom? Bom, então isso daí é a nomenclatura. Aí, vamos falar aqui, então, sobre a condição de paralelismo. Condição de paralelismo. Essa condição, pessoal, ela fala pra gente que duas retas são paralelas. Ó, então aqui eu tenho a reta A e a reta B, tá bom? A reta A, ela vai ser paralela à reta B se e somente se esse ângulo alfa aqui for congruente, né, ao ângulo beta. E quando eu digo congruente, significa que eles têm o mesmo valor, né? Se esse aqui for 30 e aqui for 30, significa que as nossas retas são paralelas. Se as retas são paralelas, significa que esse ângulo é igual a esse ângulo. Tudo bem? Então, essa sentença aqui que a gente escreveu é a condição de paralelismo. Isso aqui está falando, as retas A e B serão paralelas se, e somente se, os ângulos forem congruentes, se os ângulos forem iguais, tá bom? Isso significa, ó, então, que se aqui vale 45 graus, e essas duas retas aqui também, se essas duas retas aqui são paralelas, então, ó, a gente tem aqui que esse ângulo vale 45 e as retas são paralelas. Aí, ó, eu sei que esse ângulo aqui vai medir 45 também, porque ele é oposto pelo vértice. Eu sei que esse ângulo aqui vai medir 135, porque ele é o ângulo suplementar ao 45, né? Esse com esse tem que dar 180. Aí, esse ângulo aqui também tem que ser 135, porque esse é o oposto ao vértice desse. Esse somado com esse tem que dar 180 e esse somado com esse tem que dar 180. Né? Ou seja, vários motivos aí para aqui ser 135. Aí, esse ângulo aqui, ó, ele vai ser 45, porque ele é um alterno de paralela. Aí, esse aqui vai ser 45, porque ele é oposto pelo vértice, 135 e 135. Então, como vocês podem perceber, com um único ângulo, né, a gente conseguiu achar todos os outros, só pelo fato dessas retas serem paralelas. Agora, se as nossas retas não são paralelas, e aí eu sei, por exemplo, que aqui vale 45 graus, eu sei que aqui vale 45 graus, eu sei que aqui vale 135 graus, e aqui também. Mas nada eu posso afirmar sobre os ângulos de baixo, porque as retas A e B não são paralelas, tá bom? Então, quando elas forem paralelas, dá pra gente fazer essa transição de ângulos, né? Você pega os ângulos daqui e passa para a reta de baixo. Mas aqui, como elas não são paralelas, elas têm aberturas diferentes. Então, você não consegue pegar o ângulo de 45 e colocar ele aqui, porque essa abertura é diferente dessa, tudo bem? Então, se a gente estiver trabalhando com retas paralelas, a gente vai poder aplicar essas transições aqui de ângulos, né? Você pega o ângulo e fala que ele é igual a esse. E aí isso aí vai te permitir prosseguir, né, no exercício. Você vai conseguir avançar no exercício. Beleza? Aí, galera, ó, dito isso, a gente pode demonstrar aqui a soma dos ângulos internos do triângulo. Ó, aqui vale alfa, aqui vale beta e aqui vale gama. Beleza? Aí,
eu quero saber quanto que vale alfa mais beta mais gama. Para descobrir isso, eu vou prolongar aqui esse lado. Vou prolongar esse lado também. E vou desenhar aqui, vou traçar aqui uma reta paralela à base. Tá bom? Então, essa reta A aqui, ela vai ser paralela a essa reta B. Então, esse ângulo que apareceu aqui, ó, ele vale alfa, porque ele é oposto pelo vértice desse. Aí, esse ângulo aqui, ó, ele vale beta, porque esse ângulo, ele é correspondente de paralela desse. Então, eles têm o mesmo valor. E esse ângulo aqui, ele vale gama, porque esse ângulo aqui, ele é correspondente de paralela dessa. Ó a nossa transversal aqui, ó. Tá? Então, eu consegui colocar os ângulos do triângulo nessa forma, gama, alfa, beta. E os três, um do lado do outro, ó, forma uma meia volta. Portanto, a soma dos ângulos internos de um triângulo pode ser dada aí, dada, né? Melhor dizendo, por 180 graus. Então, a gente consegue demonstrar isso aqui partindo aí da condição de paralelismo, tá? Justamente porque a gente constrói uma reta paralela. A gente que diz que essa reta é paralela. E aí a gente consegue fazer a transposição dos ângulos, tá? Interessante isso aqui, né? Muito interessante. A gente consegue tirar outra conclusão daqui, né? Se vocês pararem para reparar aqui, ó. Estão vendo esse ângulozão aqui? Esse ângulo rosa, ele é o ângulo externo, né? Do gama. Então, esse ângulo rosa somado com gama tem que dar 180. E adivinha só, esse ângulo rosa, ele vale a mesma coisa que alfa mais beta. Tá? Porque esse ângulozão aqui, ó, alfa mais beta, a gente consegue colocar ele aqui. Esses dois ângulos aqui eles são correspondentes de paralelas. Então, o que a gente conclui? A gente conclui que o ângulo externo do triângulo, ele é dado pela soma dos outros dois. Beleza? Né? Dos outros dois, excluindo o gama, que é o ângulo interno aqui. Querem ver um exemplo disso? Ó, se a gente tem isso aqui vale 70 e aqui vale 50, beleza? Automaticamente eu sei que esse ângulo externo aqui vai ser a soma desses dois. 70 mais 50 dá 120. Beleza? Então eu consegui calcular esse ângulo externo sem ter que precisar achar esse ângulo. Mas se você quiser achar esse ângulo, você pode. Porque esse ângulo aqui que está dentro, ele é o ângulo que falta para formar o 180. Você tem 50 e 70, falta 60. Né? Então, como vocês podem perceber, esse ângulo 120, ele é o suplemento de 60. Da mesma forma como o 50 mais o 70 também é o suplemento de 60. Tá? Então, moral da história. A gente pode transpor ângulos nas paralelas, né? Passar esse cara pra cá, né? Porque esse ângulo aqui também é beta, tá vendo? Ó? Então, tanto faz você falar que o beta é o ângulo correspondente do alfa ou se ele é o alterno. Porque o alterno e o correspondente, eles vão ser opostos pelo vértice, tá bom? E aí, isso daí que é a lição de paralelismo que a gente tem que levar. Tudo bem? Bom, pessoal, era isso aí que a gente tinha sobre paralelismo para falar, tá bom? Aí, vocês estão recebendo uma listinha aí que dá para colocar isso em prática. Eu só vou passar aqui uma diquinha rapidinho de um estilo de exercício que geralmente aparece sobre paralelismo, tá bom? Deem uma olhadinha nesse exercício aqui, ó. Aqui vale 30 graus e aqui vale 20 graus. Aí o exercício vai lá e pergunta para você, quanto que vale x? Tá? Aí, qual que é a visão desse exercício aqui, ó? A visão que você tem que ter é que você pode construir uma reta paralela aqui, ó.
É claro que essas duas retas são paralelas, ó. Não falei, mas o exercício tem que falar que elas são paralelas, senão fica difícil. Tá? Você vai traçar uma paralela aqui, ó, que eu vou chamar de reta R, por exemplo. E aí, esse ângulo aqui, ó, ele vai ser alterno desse. Então, esse ângulozinho vale 30. E esse ângulozinho aqui, ele é alterno a esse. Então, esse ângulo aqui vai ser 20. Então, quanto que vale seu x? Seu x vale 30 mais 20. Então, seu x vale 50 graus. Beleza? Então, quando você tem um exercício desse tipo, é interessante você estar desenhando paralelas. Tá bom? Você desenha algumas paralelas aqui, né? Porque às vezes o exercício pode vir assim também, ó. Aí você tem que passar uma paralela aqui, você tem que passar uma paralela aqui. Aí você vai conseguir resolver, tá bom? Então, essa que é a ideia desses exercícios mais aprofundadinhos aí sobre paralelismo, beleza? Beleza, então sobre paralelismo era isso que eu tinha para falar, tá bom? Na próxima parte da aula, a gente vai estar falando sobre perpendicularidade, beleza?